A habitação de Deus. Neville Goddard. 8 de maio de 1969. Por que estamos aqui tremendo, pedindo ajuda a Deus e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Deus não habita em nós como algo diferente de nós mesmos, pois Deus realmente se tornou como nós somos, para que um dia possamos ser como Ele é. Eu te digo, você é o ser que se tornou homem, o ser ao qual Blake se refere como Deus. Você, imaginação humana, não começou no ventre de sua mãe e não terminará na sepultura. Como um ser pré-existente, você se esvaziou da memória para um propósito divino. Esta noite tentarei tocar nesse propósito. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele fala de Deus em ação como Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não o considerou algo para se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou sobre si a forma de servo e nasceu à semelhança dos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e tomou sobre si a cruz da morte. Seu corpo de carne é sua cruz de morte que você tomou sobre si quando você que existia antes da fundação do mundo perdeu sua memória. Agora Paulo continua como se estivesse falando com outro, dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você pode pensar que Paulo está falando de outro aqui, mas eu lhe digo, não há outro. É você que se esvaziou completamente de sua glória, seu poder e sua sabedoria, pois você não poderia fingir ser pregado na cruz chamada homem. Você deliberadamente assumiu a humildade de sua roupa de carne e osso que o escraviza. Você deve cuidar dele, alimentando-o constantemente, lavando-o e, depois de eliminar o que ele não pode assimilar, você deve limpar o corpo novamente. Cristo, o poder e a sabedoria da imaginação, é crucificado e sepultado no homem. Quando ele ressurge no homem, ele é chamado de Cristo ressuscitado e recebe o nome divino, Jesus, quando a nova era é introduzida. A palavra Jesus é a mesma que Jeová, o Salvador, cujo nome é Eu Sou. Jesus não é um ser separado de você. Ele é você, mas você esqueceu que você é Ele. Você teve que esquecer completamente seu poder, sua sabedoria e sua glória para se tornar o que o mundo vê como um homenzinho, uma mulherzinha, nascido do ventre de uma mulher, que desempenha um papelzinho e depois vai embora. Mas há uma peça imortal que está iminente e enterrada em todos. Esse ser imortal é aquele a quem Blake se referiu quando disse: por que estamos aqui, tremendo, pedindo ajuda a Deus e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Tudo o que você pode pensar está presente agora. Você não pode conceber algo que ainda não esteja elaborado em detalhes, mas é uma sombra se você não habitar nela. É apenas uma possibilidade, mas quando você entra naquela sombra ela parece ser a única substância. Eu vi um mundo em minha imaginação que não é assim. Antes da minha entrada, era uma mera possibilidade, uma imagem, mas quando entrei naquele mundo e permiti que minha consciência seguisse a visão, era mais real do que esta sala é agora. No momento estou nesta sala e é real. Quando eu partir, isso se tornará uma imagem da memória, e onde quer que eu esteja naquele momento será mais real do que este quarto ou qualquer parte do meu mundo. A minha casa era real quando a deixei e será real quando nela voltar a entrar, mas agora é uma imagem da memória. Esta sala tem realidade para mim porque estou nela. Eu te digo, tudo existe e pode ser tão real quanto esta sala. O trabalho que você deseja existe. A casa dos seus sonhos existe. O homem ou a mulher que é perfeito para você existe. Você não pode conceber um estado que já não esteja elaborado em detalhes, esperando que alguém ocupe. Como desejo, é apenas um sonho, uma mera imagem, mas quando entra no estado, é a única realidade. Para vir a este mundo, você teve que se esvaziar completamente de seu poder criativo, sua sabedoria e glória. Chegará o dia em que, tendo percorrido toda a gama, Deus em você, que é o seu próprio ser, surgirá em você.
Então sua memória retornará e o nome divino de Jesus lhe será conferido. E quando este nome for ouvido, em você, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, porque você saberá que é Deus. Você sempre foi Deus, mas para assumir sua vestimenta de limitação, você teve que se tornar limitado. Você não podia fingir que era homem, você teve que tomar sobre si esta cruz chamada homem, com todas as suas fraquezas e limitações. A Bíblia de alguma forma sugere isso? Sim. No livro de João nos é dito: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habita em nós. Se você estava com Deus e era Deus, você preexistia. Antes de Abraão, era eu sou. Isso não implica pré-existência. Diga-me, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Digo-vos, nem este homem nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Isso não é pré-existência. Ou o homem pecou no ventre de sua mãe, e este é o resultado, ou ele preexistia. A cegueira é um estado que deve ser vivenciado. Ninguém evitará qualquer experiência, mas deve, e irá, desempenhar todos os papéis conhecidos pelo homem. Já no capítulo 17 de João, o Cristo ressuscitado pede ao Pai, que Ele mesmo sabe ser, que faça com que todos estejam onde Ele está. Para que vejam a minha glória que me deste e o amor com que me amaste antes da fundação do mundo. Você e eu éramos amados, pois fazemos parte do corpo de amor que existia antes da fundação do mundo, antes de descermos para expandir nosso poder, nossa sabedoria e nossa glória. Para isso, tivemos que chegar ao limite da contração, que é o homem, o limite da opacidade, que é a dúvida. Tivemos que esquecer completamente o ser que realmente somos e duvidar que já existimos. Aqui estamos experimentando o limite de contração e opacidade, mas chegará o momento em que aquele que está dentro de nós, adormecido e parecendo morto, será despertado por um vento tempestuoso e se encontrará encerrado num túmulo. Ressuscitando, Cristo, o poder criador de Deus, sai de seu túmulo do alto e recebe o maior de todos os nomes, que é Jesus. Então, no final, há apenas Jesus. Vocês, coletivamente, são o Cristo cósmico que está enterrado em todos. E quando ele ressurgir em você, individualmente, a memória voltará e você saberá que é Jesus, o Senhor Deus Jeová. Então quem é Cristo? Eu sou. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Qual é o nome do Pai de Davi? Eu sou. A essência de tudo o que você experimentou como homem estará diante de você. Personificado como a coroa de sua jornada, seu filho testemunhará sua vitória sobre a morte. Esse filho é Davi, de fama bíblica. Você teve que morrer para entrar no mundo da morte, mas sairá da morte para ser transfigurado para vestir o corpo divino de Jesus. Todos serão reunidos naquele corpo chamado Senhor Jesus Cristo. Neste mundo as coisas são o que parecem ser, mas, como Blake disse tão lindamente, aqueles na grande eternidade que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser é, para aqueles a quem parece ser, e produz as mais terríveis consequências para aqueles a quem parece ser, até mesmo de tormentos, desespero e morte eterna, e mais a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Quando parece que tudo está perdido, você começa a despertar dentro de si. Você não verá outro, pois o drama se passa em primeira pessoa, singular, experiência do tempo presente. Você é o Cristo descrito nas Escrituras. Você é sua própria esperança de glória. Jesus Cristo está em você como sua imaginação humana, então por que pedir ajuda a outro? Por que não invocar a si mesmo em quem a imaginação habita? Eu lhe digo, nunca houve outro Jesus Cristo além daquele que habita em você como sua consciência humana. Há pouco tempo, uma amiga me disse que adoraria visitar a Noruega, mas achava que não poderia pagar. Sugeri que ela morasse na Noruega vendo o mundo da Noruega.
Ela não iria olhar para a Noruega de Los Angeles, ou perguntar como ela iria chegar lá, mas simplesmente dormir como se sua cama estivesse na Noruega e fosse a única substância. Recebi um cartão dela hoje, da Noruega, onde ela confessou que morava no estado como se estivesse lá, e recebeu uma ligação de uma agência de casting solicitando que ela fizesse um filme na Noruega. Você pode entrar em qualquer estado, pois todos os estados já estão concluídos. Tudo o que você precisa fazer é entrar no estado, para que ele se transforme de sombra em única substância. Pense em seu desejo e é uma sombra sem forma. Entre nele e será a única realidade. Eu te digo, o ser que agora tem consciência de ser você, estava no princípio com Deus e era Deus. Você é o poder, a sabedoria e a glória de Deus sofrendo de amnésia, pois você não poderia fingir entrar neste cemitério chamado Terra. Os corpos inumeráveis observados aqui são sepulturas que sua presença imortal anima. Sua vestimenta de carne e osso não poderia respirar sem você, pois você é sua respiração. Acreditar ser o corpo carnal que você anima, você não reconhece seus irmãos quando vê os outros. Em vez disso, você luta contra os outros aparentes como se fossem seus inimigos. No entanto, você é informado no 2º capítulo de Filipenses. Que cada um de vocês pense não apenas em seu próprio interesse, mas também no interesse dos outros. Que haja em vós esta mente, a mente que tendes com Cristo Jesus. É a mesma mente. Paulo não poderia ter dito melhor. Seu interesse deve ser do interesse de todos, porque basicamente todos são um. Quando essas vestes forem finalmente retiradas e reentrarmos no único corpo que caiu, seremos aquele ser glorioso que é o Senhor e Pai de toda a jornada. Recebi uma carta esta semana de um homem que compartilhou uma série de sonhos que ocorreram uma noite. A última é a pista para os sonhos. Nela ele viu um macaco enorme e horrível que se agarrava às suas costas. Parecia impuro e estranho. E quando começou a fazer amor com ele, ele o arrancou de suas costas, ao fazê-lo, acordou. Esta foi uma visão perfeita. Ele viu o símbolo do mau uso de sua imaginação criativa. Todo mundo tem tal morador em seu limiar de pensamentos que é alimentado pela imaginação de algo desagradável. E todos também têm o lado complementar como um ser glorioso e angelical cuja beleza está além da medida. Ela é a personificação de cada adorável ato imaginal que o indivíduo já cometeu. Um dia eles estarão juntos. Quando a visão me ocorreu, meu macaco monstruoso e peludo chamou meu ser angelical de mãe. Fiquei tão irritado. Comecei a bater nele, até que percebi que crescia com a minha violência. Tornou-se mais forte a cada golpe, pois amava cada ato violento meu, mesmo quando era sobre si mesmo. Então prometi a mim mesmo que demorasse a eternidade, eu redimiria esse ser monstruoso que tinha o direito de viver. No momento em que fiz a promessa, ela se dissolveu, sem deixar vestígios. Então a energia que eu havia desperdiçado voltou para mim. A energia não pode ser desperdiçada. Ele retorna para quem o usou, ou abusou, e quando senti o poder retornar, observei meu ser angelical brilhar como o sol e acordei. Todos um dia enfrentarão essas duas personificações do pensamento, nobre e ignóbil. Um cresce na violência e o outro cresce no amor. Lembre-se, e Deus em você cria e sustenta seu mundo pelo uso, ou mau uso, de sua imaginação humana. Nunca houve outro Deus e nunca haverá, pois a imaginação é o único Deus. Então, enquanto você ainda não se importa com o Deus que lhe deu a luz, você pode ouvir a voz daquele que ressuscitou da sepultura e me testar, como esta senhora fez, cumprindo seu desejo de visitar a Noruega. Exorto você a não descartar esse princípio, mas testá-lo, pois, como Paulo diz no capítulo 13 de 2 Coríntios, Jesus Cristo está em você. Paulo sabia o que queria e entrou no estado que finalmente ganhou substância e se tornou real para ele. Eu fiz o mesmo. Eu fui mundo após mundo, e quando eu entro, eles são a única realidade, enquanto meu apartamento onde meu corpo físico dorme era apenas uma sombra. Mas quando voltei,
meu apartamento se envolveu mais uma vez em mim e ganhou tons de realidade, enquanto outro mundo se tornava a sombra. No momento, esta sala é muito mais real para mim do que qualquer outro lugar que já visitei. Onde estou, embora seja apenas uma imagem, ganha substância à medida que entro nele. Isso eu posso fazer fisicamente ou na minha imaginação, e o corpo que eu uso ali é real. De onde veio, se não da minha imaginação? Eu durmo nu, então de onde vêm as roupas? Quando o poder começa a despertar, ele se reveste, pois é multifacetado. Sua identidade permanecerá incontestada, mas no final todos nós carregaremos o nome divino que está acima de todo nome. Esse nome é Jesus. Ninguém pode ver Jesus aqui, mas todos o conhecerão porque todos seremos Ele. Enquanto isso, Cristo, o poder, a sabedoria e a glória de Deus, está sepultado em nós e ressuscitará em nós. Você é um ser pré-existente. Você não começou no ventre de sua mãe e não pode morrer na sepultura. Você existia antes da fundação do mundo, pois você é o ser de quem Paulo fala quando escreveu aos Filipenses. Sua carta é dirigida à posteridade, pois ele escrevia por experiência própria. Tive todas as experiências que agora estão registradas nas Escrituras a respeito do Senhor Jesus Cristo, e quero dizer todas elas, no entanto, estou em uma roupa fraca e permanecerei lá até o dia em que atirar para retornar ao meu estado anterior, glorificado além do que era antes de começar a jornada para a morte e a decadência. Então agora eu digo: devolve-me a glória que era minha. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, pois terminei a obra que me deste para fazer. Deus proclamou a obra através dos seus servos, os profetas, e só Deus pode cumpri-la. Assim ele se esvaziou de sua sabedoria, poder e glória e assumiu a opacidade e a concretude da morte. Terminando a obra ao completar a jornada, Deus é vitorioso sobre a morte, e seu poder, sabedoria e glória são multiplicados, pois Deus se expandiu e é maior do que era antes de sua entrada na morte. Não deixe ninguém te assustar, pois você é um ser pré-existente. Você existia antes da fundação do mundo. Deixe os cientistas colocarem qualquer número de zeros ao lado de um número para denotar a existência da Terra e eu direi a você, e antes desse número você, imaginação, existia. Então agora peço ao Pai que me devolva a glória que era minha, a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Peço, para que todos saibam quem eu sou e vejam a minha glória que me foi dada. Essa glória eu agora irradio como o Pai, pois sou seu reflexo. E agora vou além disso e peço o amor que eu sabia que era antes da fundação do mundo. O infinito amor de Deus amou a todos nós. Nos conhecendo de antemão, Ele nos escolheu a todos em seu único ser. Juntos, caímos como um só homem e entramos no mundo da morte. Tenha em mente o que lhe é dito no capítulo 32 de Deuteronômio. Ele estabeleceu limites para as pessoas do mundo de acordo com o número dos filhos de Deus. Se Deus não está em você, você não pode respirar, pois Ele é o seu sopro de vida. E quando Ele não mais der vida à roupa que você veste, seus amigos chorarão sobre seu corpo, sem saber que seu ocupante era o próprio Deus. Seu filho, seja menino ou menina, é Cristo, que está destinado a ser designado Filho de Deus em poder por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Enquanto estiver aqui na terra, seu filho pode ser carpinteiro, músico ou professor. Não importa que papel ele desempenha aqui, mas no momento em que Cristo nele ressuscita naquele corpo, ele retornou ao seu poder, sua glória e sua sabedoria e é designado Filho de Deus, em poder e se junta à gloriosa irmandade do divino. Amor. O amor é a forma humana divina. Quando esse indescritível corpo de amor está diante de você e o abraça, você possui um estado de espírito que carrega consigo um êxtase além de todos os êxtases. Todos devem voltar a esse corpo de amor, porque todos foram amados antes da fundação do mundo, e nenhum se perderá porque Deus se perderia. E no final até o assassino e o ladrão são justificados, pois, como o cego no capítulo 9 do livro de João, ninguém pecou.
Cada um fez a sua parte para que as obras de Deus se manifestassem em todos. Um dia, vi todos os papéis que já havia interpretado. Cada fantasia que eu usava estava esperando que eu a resgatasse, e enquanto eu passava, todos se tornavam perfeitos, porque eu era perfeito. Então o coro cantou o último grito na cruz: está consumado. Agora permaneço aqui para contar minha história a todos que quiserem ouvir. Eventualmente, todos irão ouvi-lo. Partirei e outros continuarão a história exatamente de onde parei. Eles terão experiências semelhantes, contarão sua história e partirão, e outros continuarão a partir daí. Não espere 100% de aceitação. Há aqueles que acreditarão porque você usa as escrituras para apoiar seu argumento, e aqueles que não acreditarão, mas isso realmente não importa. Deixe-os como estão e vá cuidar dos negócios de seu pai, contando exatamente o que aconteceu com você. Quando conto o que aconteceu comigo, posso falar com mais convicção do que se estivesse teorizando, pois a verdade que você conhece por experiência pessoal é conhecida mais profundamente do que você pode conhecer essa mesma verdade de qualquer outra maneira. Posso contar o que experimentei. Confiando em mim, você acreditará na minha história, mas não pode contá-la com autoridade até que aconteça com você. Você não pode ir ao tribunal e ser testemunha a menos que tenha vivenciado o evento. E deve haver duas testemunhas, a palavra escrita nas Escrituras e seu paralelo, a palavra viva de interpretação. Ele enviou você, sua palavra viva, para interpretar e verificar a palavra escrita que ele deu aos seus servos, os profetas. Quando você tiver interpretado esta palavra escrita desdobrando-a dentro de você, o reino é seu, pois você terá cumprido o único propósito de viver. Paulo nos diz que o Senhor Jesus Cristo que, embora fosse rico, ainda assim por causa de vocês se tornou pobre para que pela sua pobreza vocês pudessem se tornar ricos. Em dólares e centavos? Não. Ele era rico em poder, pois era o poder de Deus. Ele era rico em sabedoria, pois era a sabedoria de Deus. Ele era pobre em sabedoria, pobre em poder e pobre em glória para entrar no mundo da morte para que pela sua pobreza você pudesse se tornar rico. E quando você acordar, tudo o que você perdeu será encontrado e multiplicado, pois você saberá que é o Senhor Jesus Cristo, de quem não há outro. Agora vamos entrar no silêncio.